O princípio do gênero, ele é o sétimo princípio hermético, é a sétima lei. O axioma dela é assim: o gênero está em tudo. Em tudo existe um masculino e feminino. Então, desde a criação do universo até uma célula, né? A gente tem átomos, né? Formado por positivo e negativo, nós temos cromossomos positivo e negativo, a vegetação precisa de fecundação, que é positivo e negativo, então o gênero está presente em tudo. Muitas vezes nós não nos damos conta de que tudo à nossa volta ele é constituído pelo princípio do gênero. Só que no equilíbrio, só que na natureza, na criação do universo, existiu o equilíbrio, quando nós falamos de princípio de gênero, que é usar a energia do masculino e a energia do feminino. Então é esse ponto que eu quero trazer para vocês. Primeiramente, eu queria explicar o que é gênero. Gênero significa criar, cocriar, conceber, procriar, gerar. Isso é gênero. Mas o tema da aula de hoje é gênero mental, porque nós estamos falando em transmutação do plano mental. Então, se eu tivesse que trazer esse conceito de criar, procriar, gerar para o plano mental, para o princípio do gênero, gênero mental, eu diria para você assim, que para o gênero mental, até mesmo um pensamento deveria existir dentro do equilíbrio da energia do masculino e do feminino. As nossas ações devem ocorrer dentro do equilíbrio da energia do masculino e do feminino. Então, é esse o tema que eu vou trazer aqui para vocês agora. Desde a criação, porque o objetivo é transmutação mental. Eu tenho que me desfazer de algumas crenças para criar novas crenças. Que tal se essas novas crenças já fossem criadas dentro do princípio do gênero, gênero mental? Criar novas crenças utilizando o equilíbrio da energia do masculino e feminino. Então, primeiramente, por que que isso não ocorre? Por que que nós não damos conta e não fazemos a criação dos novos pensamentos de acordo com o equilíbrio do masculino e feminino? O Caibalion, o livro, explica que toda vez que você acha que está certo, que vai colocar um determinado termo, vai discutir com uma pessoa, quando você acha que está certo, lá no teu inconsciente você está criando que o outro está errado. Toda vez que você ensina, ele está entendendo que o outro está aprendendo. Toda vez que você não concorda, significa que o outro está errado e você está certo. Então, dentro desse conceito de que eu estou certo, o outro está errado, eu falo a verdade, a minha crença que é a verdadeira, eu fortaleço o desequilíbrio do princípio do gênero. Eu estou trabalhando num polo. Qual é o polo? Eu estou certo, você está errado, eu ensino, você aprende. Então, nas nossas pequenas ações, nós já não usamos o princípio do gênero no sentido de criar, cocriar, gerar. Sempre assim, é o que eu penso que é o melhor, né? Raramente eu aceito sugestão do outro. Então, esse é o tema que o princípio do gênero ele vem trazer, então. Falando do processo de criação, o equilíbrio, então, ele está sempre na energia do masculino, na energia do feminino. Ó, começando de uma forma bem simples. A energia do feminino é a energia do acolhimento, da criatividade. A energia do masculino é mais a da razão, do racional. É essa a nossa forma diária, né? Como é que a gente equilibra razão e emoção? Criatividade com execução, que é o feminino, né? Criatividade, e o masculino, execução. Expansão e contração, né? O homem tem o impulso, poder, a força, né? Energia do masculino. A energia do feminino é mais criar, desenvolver. Então, como é que a gente coloca esse equilíbrio no nosso dia? Primeiramente, nós temos que entender que nós temos essa capacidade no nosso mental. Estamos falando de criar uma nova realidade. Temos que fazer a transmutação mental.
o tema é gênero mental. Como, então, eu entendo o princípio do gênero para fazer a transmutação mental? Primeiro, você tem que entender que você tem a parte do cérebro e a parte da mente. A parte do cérebro, ela também tem a parte masculina e a feminina, que é muito mais simples de entender. Por exemplo, a parte do cérebro masculino, ele é ativo. A parte do cérebro feminino é mais passivo. É sempre assim, um é o contrário do outro. A mente masculina, ela é mais objetiva, a feminina é subjetiva. E aí, eu recomendo que vocês façam pesquisa sobre energias masculina e feminina, desde o Yin e o Yang, até todas as que encaixar dentro daquilo que vocês querem criar. Por exemplo, o homem tem a lógica, o poder, a força, a execução, a razão, a energia do masculino, desculpa. A energia do feminino, criação, criatividade, diálogo, desenvolvimento, né? E no final da aula de hoje a gente vai falar sobre exercício, como é que a gente equilibra isso daí. Bom, por que que isso não ocorre no nosso dia a dia? Por que que a gente não percebe? Segundo o Jung, é porque nós temos que usar o nosso arquétipo. No serviço eu sou uma persona, no mercado eu sou outra, no clube eu sou outra. Por isso que eu trouxe também esse vídeo falando dos arquétipos. Então você usa a tua persona, a tua sombra, e nunca preocupa com o ânimo e ânima que está lá no teu inconsciente. E aí não dá para resolver esse problema lá no inconsciente. Você projeta a tua sombra no outro, quando o outro não atende a tua expectativa, ele não serve para você. Você projeta toda a tua sombra e expectativa no serviço, quando ela não é atendida, aquele serviço não serve para você. É assim que acontece essa troca no nosso dia a dia. A gente está insatisfeito numa série de coisas que faz e não entendendo que a sombra é um lado escuro que está lá no nosso inconsciente. Bom, o Caibalion, então, traz a solução. Quando a gente lê os 7 princípios universais, os princípios herméticos, e veja bem, isso é algo que é milenar. Ele traz, então, assim, ele te dá uma ideia, por que você não tem esse equilíbrio. Ele fala assim, quando você só olha você do lado de fora, que ele chama de mim, quem assistiu o vídeo do YouTube vai entender essa parte do eu e do mim. O eu, ele retrata, o Caibalion fala que o eu é quando você olha para dentro de você. E o mim é quando você olha para fora de você. O fato é que a gente só está preocupado com o lado de fora. Então, você tem que agradar para você receber uma recompensa. Como é que você faz isso, agradar para receber uma recompensa? Colocando aquela sombra ou colocando, por exemplo, teu arquétipo. Então, enquanto você olhar para o teu lado de fora e ter que agradar o chefe para ganhar um elogio, levar uma flor para ganhar um beijo, levar um bolo para poder comer um almoço, você está agradando o lado de fora e não está olhando o teu lado de dentro. O Caibalion fala, então, que quando você começa a fazer a tua conexão interna e já tem esse conceito do princípio do gênero masculino e feminino, você começa a dialogar exatamente o que o Jung falou. Eu ouvia uma voz interna. Ok? Fiz um rápido resumo da aula de hoje, que é o princípio do gênero.